Pessoal, a gente volta, mas antes com uma informação, porque a gente checou aqui, assistimos vários vídeos, e quem canta Twist and Shout é John Lennon, certo, Chicão? É verdade, caí do cavalo. Ah, bom, porque eu falei, pô, não é possível que ele não conheça o John Lennon, mas tudo bem. A gente volta e não vamos perder tempo, não. O clássico de ontem tá rendendo discussão até agora. Bora ver como que foi o duelo entre Corinthians e São Paulo. Domingo de majestoso clássico pelo Campeonato Brasileiro, partida importante, claro, para Corinthians e para São Paulo, mas principalmente para o Timão que está saindo agora aqui do CT Joaquim Grava. Jogo importante para o Corinthians, porque precisa dar uma resposta. O time vive uma crise profunda, vai jogar dentro de casa na Neoquímica Arena e precisa dessa resposta, voltar a vencer, para dar também um pouquinho de tranquilidade. Como vocês viram por aqui, nenhuma movimentação muito grande, apenas algumas pessoas que estavam passando pela região. Então vamos agora correr lá para a Neoquímica Arena para acompanhar a chegada do Timão. Bom, 2h25 agora, então cerca de 25 minutos aí de trajeto do CT Joaquim Grava até aqui, a Neoquímica Arena. Como vocês podem ver, tudo muito tranquilo aqui, pouquíssimos torcedores na região nesse momento. Então, tanto a chegada do Corinthians quanto a do São Paulo aconteceram de maneira super tranquila. Nem apoio, nem protesto, e é assim que o Corinthians vai iniciar essa disputa dentro de casa contra o São Paulo. Agora vamos ver como é que vai ser lá dentro. Bora pro jogo. Mas antes da bola rolar, teve cobrança da torcida alvinegra, mas foi só para os jogadores não se esquecerem do momento do time, pois o apoio voltou assim que as equipes entraram no gramado. Mal a partida começou e Fagner levou perigo nesta cobrança de falta, mas a defesa mandou para escanteio. Roger Guedes aproveitou o toque pelo alto e obrigou Rafael a espalmar a bola. Mas, aos 15 minutos, Wellington Rato mandou para Rafinha pelo lado direito, que cruzou na área para Michel Araújo. Ele dominou com tranquilidade e chutou para o fundo das redes. 1-0 para o tricolor, o que não inibiu o apoio da torcida. O tricolor chegou a marcar de novo, mas a arbitragem marcou falta de Caleri em cima de Fagner. Somente aos 30 o Corinthians chegou de novo com esse chute de Roger Guedes de fora da área. Do lado de lá, Caleri teve a chance de ampliar neste chute cruzado, enquanto Murilo mandou por cima do gol. Até que nos acréscimos o Wesley partiu para cima pelo lado direito e foi derrubado por Rafinha dentro da área. Roger Guedes foi para a cobrança e bateu firme na bola para empatar o majestoso. O segundo tempo começou sem modificações, mas pouco depois, Adson entrou no lugar de Wesley. O jogo seguiu sem grandes chances e aos 17 foi paralisado por conta de gritos homofóbicos da torcida alvinegra. Depois de muito ficar com a bola, o tricolor marcou com Juan, mas o impedimento foi novamente marcado. E no início dos acréscimos, esta foi a primeira finalização perigosa do Corinthians na segunda etapa. Corinthians 1, São Paulo 1. O tabu são paulino permanece aqui na arena, assim como a pressão em cima do elenco corintiano. Muito bem. O que a gente pode falar sobre esse empate, Chico Lang, sua análise? Bom, primeira coisa, antes de mais nada, o jogo foi muito ruim, né? Tecnicamente, nem São Paulo e nem Corinthians mostraram nada, assim, em termos de futebol. Taticamente, São Paulo estava mais bem colocado no campo, mais organizado, né? Mas também não conseguia chegar no gol do Cássio. Essa jogada do Rafinha foi a primeira e única, e acho que a última que ele fez na vida, porque que possibilitou o gol do São Paulo, né? Foi uma jogada de linha de fundo, a bola sobrou ali, falharam o Gil e o miolo de zaga, né, para variar, e o uruguaio aí, né,
Michel Araújo. Michel Araújo não deixou barato, mandou para dentro do gol. Aí, depois, o Corinthians, de novo, saiu aos 15 minutos do primeiro tempo, saiu atrás do placar. Aí foi buscar o resultado e acabou achando, né? Num pênalti que para muita gente não houve. Eu acho que houve, acho que foi pênalti, né? Porque o menino, que eu estava até falando para o Bato Sérgio aqui, esse menino Wesley, ele não tem malícia. Ele não tem aquela malícia, aquela malandragem. Tem menino na idade dele que é fogo, né? Você encosta, o moleque já cai. Mas ele não tem essa malícia. Ele é meio grandão, meio desconjuntado. O lance tá na tela, e olha aí, ó. Aí, ó. A hora que o Rafinha dá um empurrão nele, ele cai mesmo. Ele foi empurrado pelo Rafinha, senão ele não cairia. Ele ia criar uma bela jogada de gol. Aí o Roger Guedes foi lá, bateu, né? O calvo da Fiel, esse aí não perdoa. E no segundo tempo, Sérgio, depois eu quero ver a sua impressão também, ver se eu estou certo ou não. Esse lance que foi Esse pênalti? lance aí. Ó, tá vendo? Ele é empurrado. Mas aonde? Empurrado aonde? Eu não vi, hein? A mão esquerda do Rafinha... O Rafinha acho que tá fazendo muita academia, porque só com esse toque, esse leve Deixa eu toque, ver, dá pra derrubar ver o de atacante novo, do diretor? Corinthians, tá ficando forte demais o Rafinha. Não, pô, vocês estão criando... Olha lá. Vou lá perto olhar. Olha lá. Ó, Peraí. os dois estão um com o braço no outro, ó lá. Ah, ele Lance empurrou normal de jogo. empurrou com a mão esquerda. Empurrou com a mão esquerda. Agora ele é forte, hein? Rafinha é forte. Não é que é forte, é que o menino estava em velocidade e ele mudou de direção. Aquele que o Edilson falou ontem. Assim, ó. E aí o que aconteceu? Quando você muda de direção e está correndo, qualquer coisa que esbarre em você, você cai. Não tem jeito. Foi infantilidade do Rafinha. Eu fico impressionado com um cara foi jogador de seleção, foi campeão, ganhou até Libertadores. Ele foi esperto, Wesley, viu? Ele foi mais malandro. O Chico falou que o Wesley ele não tem essa malandragem, mas eu acho que ele foi bem malandro, viu? Parecia que o Rafinha que estava começando a carreira agora e o Wesley já era o veterano que se aproveitou da situação. Eu discordo do Chico, eu acho que não foi um lance para marcar pênalti, embora o Rafinha tenha assumido um risco desnecessário, porque o Arboleda ele já estava na cobertura. Então o Rafinha ele seria driblado, mas o Arboleda já estava ali para proteger. Mas enfim, acontece lance de jogo. Mais do que a arbitragem, que a gente vai falar e já falou bastante sobre as decisões bastante questionáveis do Bruno Arleu de Araújo, o São Paulo eu acho que fez um jogo bastante digno, pela primeira vez dominou o Corinthians em Itaquera, né? Sempre se acostumou a ser dominado e dessa vez aproveitou o mau momento do Corinthians para dominar, foi superior durante todo o jogo, trabalhou muito a bola pelo meio, conseguiu distribuir bem o jogo com o Gabriel Neves, com o Pablo Maia, com o próprio Michel Araújo. A jogada do gol ela sai pelos lados do campo, porque o São Paulo soube muito bem fazer esse equilíbrio de jogar por dentro e, quando for necessário, abrir o jogo e aproveitar o espaço. E só não aproveitou mais porque o São Paulo não tem velocidade. Não tem aquele jogador de individualidade como o Corinthians tem, com o Wesley, com o Adson, que são jogadores jovens que entram e dão um gás novo, né, para o ataque, dão velocidade. O São Paulo não tem isso. Eu me arrisco a dizer que se o São Paulo tivesse esses jogadores com características próximas às do Corinthians, né, um Adson, um Wesley, um garoto driblador veloz, o São Paulo poderia certamente ter saído de Itaquera com a vitória e, consequentemente, quebrado o tabu. Agora, só acrescentar uma coisinha, não sei se o Bacete vai concordar comigo, Mi. Porque ele não concordou, por enquanto. Não, por enquanto não, mas essa é que vai concordar. Falando do Corinthians, o segundo tempo do Corinthians foi um segundo tempo interessante. Porque o que fez o Luxemburgo? Ele não queria perder, não queria levar o segundo gol de São Paulo, percebeu que o São Paulo estava melhor no jogo, ele retrancou o time e tentou jogar no contragolpe. Abriu mão do jogo, né? Abriu mão do jogo. Mas essa tática dele deu certo, porque o São Paulo não conseguiu fazer nada. Agora, o Adson deveria ser titular, né, Chicão? Sim, desde o começo do jogo. Tem qualidade suficiente. Você queria o Adson do São Paulo, não? O Adson seria titular do São Paulo, Chicão. Seria. Titular do São Paulo. Olha, só não é titular no Corinthians. O Mesa Redonda de ontem recebeu o ex-jogador Edilson, com uma longa história no Corinthians, e claro que ele falou sobre a situação do Timão. Vamos conferir. Me preocupa muito a maneira que o Corinthians está jogando e... Preocupa em que sentido? Me preocupa porque tá todo mundo cobrando, né? Treinador, cobrando... Mas os jogadores do Corinthians não têm demonstrado, não têm jogado a altura para estar no Corinthians. O jogo de hoje foi muito abaixo, o nível do Corinthians. Corinthians desorganizado, parece que está
mal fisicamente, tá? Trocou de preparador físico, taticamente também o Corinthians não jogou bem. O Corinthians foi totalmente dominado. Minha preocupação foi que se o Corinthians não tivesse empatado aquele jogo antes de ir para o intervalo, no segundo tempo, se o São Paulo tivesse ganhando de 1-0, o São Paulo tinha grande chance de fazer 2-3, porque o Corinthians estava muito desorganizado. Eu não vi hora nenhuma a triangulação, não vi hora nenhuma alguém pegar a bola consciente para passar a bola. Pô, o Yuri Alberto dá pena. Todo mundo reclama, eu estava lá no estádio, todo mundo reclamando do Yuri Alberto, mas a bola não chega. 24 horas depois do clássico e o Thiago Salazar já está na Neoquímica Arena. Boa noite, Salazar. O que está acontecendo por aí? Fala, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Bom, como vocês podem ver, uma noite especial aqui na Neoquímica Arena. Vou pedir para o Márcio aqui filmar, mostrar para vocês. Um dia de coquetel, um dia de comes e bebes, muita gente da imprensa, muitos convidados. O salão aqui ainda está vazio. Normalmente, Michele, aqui é onde acontece a zona mista, aquele setor onde a gente entrevista os jogadores. Lá no fundo tem um telão, porque vai acontecer uma espécie de apresentação, porque hoje o Corinthians vai lançar o seu novo plano de fiel torcedor, seu novo relacionamento com o torcedor para a venda de ingressos, enfim, é um programa audacioso da gestão do Willian Monteiro Alves, em tese a última promessa de campanha que ele vai entregar, e a gente vai aqui acompanhar todo esse evento que deve começar para valer mesmo só a partir das 7 horas da noite. Então, antes disso, Michele, vamos falar do clássico de ontem, porque olha, o Luxemburgo e o Fagner, inclusive aqui, o Fagner, bem aqui onde a gente está, os dois falaram que o grande problema do Corinthians hoje está na cabeça, um problema emocional. Está mais relacionado a problemas psicológicos, a problemas de pressão, do que ao futebol em si. Mas o Roger Guedes preferiu falar de campo e bola. Vamos ouvir o camisa 10. Vai ter jogo que o time, talvez o coletivo, o individual não vai aparecer. Você vai ter que ir na garra, na vontade. Acho que isso faz parte, o Corinthians pede isso também. Mas acho que todo jogo, jogar assim de uma maneira que, no meu ponto de vista, a gente não está jogando bem, está jogando feio, não está mostrando um bom futebol, não estamos conseguindo sair lá de trás com passes limpos, às vezes está sendo no chutão, uma bola parada. Como a gente não está conseguindo tanto ficar com a bola, ou quando estamos ficando com a bola, estamos rifando ela rápido, a gente está optando por marcar atrás da linha da bola, para tentar puxar um contra-ataque. Mas, como eu falei, a gente não conseguiu. Quando a gente roubou a bola, tentava acelerar, era o momento de acalmar o jogo, fazer eles correr atrás também. E a maioria das equipes estão fazendo isso com a gente. Então acho que é isso que eu te falei do bom futebol. Acho que a gente tem que voltar a ficar com bola, gostar dela, que o futebol te pede isso, posse de bola é importante. A gente tem que ficar com a bola para gostar, para chegar com mais qualidade lá no gol. Bom, além do problema no campo, o Corinthians também pode ter outro problema para enfrentar a partir de agora, por causa dos cantos homofóbicos que foram proferidos ontem aqui durante o segundo tempo. O jogo precisou ser paralisado por causa disso. Dá uma olhada. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê punição nesse tipo de caso. O Corinthians, no ano passado, já teve problemas assim, inclusive é uma reincidência, o que é perigoso. O Corinthians pode ser multado, pode perder mando de campo e até 3 pontos. O Corinthians pode perder pontuação, que é equivalente a uma vitória, ou seja, o Corinthians está correndo o risco de perder 3 pontos. O STJD deve denunciar o Corinthians, o STJD inclusive já se manifestou que essa denúncia de fato deve acontecer, e o Ministério Público também já abriu um inquérito para apurar essa situação. Michele, daqui a pouquinho eu vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto, porque tem muita informação ainda para a gente passar do Timão. Valeu, Salazar. E aí, o Chico e Bazete? O Bazete estava falando, pode ser de 100 a 100 mil reais e perder 3 pontos. O caso ele se enquadra no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a multa de 100 a 100 mil reais e a perda de 3 pontos no campeonato onde ocorreu os cantos homofóbicos, no caso o Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians poderia perder 3 pontos
independentemente do resultado. Foi empate, o Corinthians somou 1 ponto só, mas há a possibilidade de perder 3 pontos. Bastante. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a fase está ruim, tá chovendo Carla Pérez, de repente cai o Sandy na sua cabeça, né? Xande. O Xande lá na sua cabeça. Quer dizer, Ai, não tem jeito. Então, eu acho que todo cuidado é pouco. A torcida já está sabendo que a situação não está boa. Por que vai fazer isso, gente? Isso é crime. Não é deixa novidade, pra lá, todo né? clássico contra o São Paulo em Itaquera, a torcida ela costuma entoar esse canto. É algo já até tradicional, mas a tolerância tá curta, né? Nunca foi feito nada a esse respeito, Bazejo, assim? Não, de ter paralisado? nunca foi feito nada. Mas agora, com essas questões, elas estão tomando cada vez uma Sim. proporção maior. Então, a CBF, os árbitros, há uma recomendação para que eles sejam mais rígidos em relação a esse tipo de coisa. Eu acho que está correto. Tá certo. Se é lei. Não pode fazer, então por que a torcida faz? Fiel torcida aí, Gaviões, Camisa 12, Pavilhão 9 e outras aí, tomem cuidado nos protestos que vocês fazem, os cânticos que vocês entoam. Está errado, não pode, então não faz. Porque o Corinthians já está numa draga desgraçada, só faltava perder 3 pontos. Até porque, Chicão, o Corinthians ele é um clube que ele se destaca por todo esse envolvimento com questões sociais. Lógico. Teve toda essa história do Cuca, né, que repercutiu bastante, então isso até é contraditório, né, de certa forma. Racismo e homofobia são crimes, né? Então você não pode fazer esse tipo de coisa, né? Mudamos de lado no clássico, trazemos agora o Alexandre Silvestre para nossa roda de conversa. Boa noite, Silver. Conta pra gente o que você separou do tricolor. Bronca, né, Michele? Muita bronca. O lado São Paulino do Majestoso está pé da vida com o árbitro Bruno Arleu de Araújo por 3 lances capitais, polêmicos. Aquele da mão do Murilo, lá convenhamos, não foi nada. Lance sem querer no segundo tempo, o Cássio erra o soco, a bola resvala no braço do menino, que nem sabia o que estava acontecendo, nada, na minha opinião. O lance do Caleri discutível, para mim, lance normal de jogo, na inércia, o jogador põe aqui como se fosse um para-choque. Quem sobe de cabeça, o Caleri é muito maior que o Fagner, mas enfim. Né? E teve também o lance do pênalti para muita gente, e eu concordo com o Marcelo Bazejo e com vários outros comentaristas, analistas e até torcedores, que foi lance também de disputa por espaço, os dois usam o braço, mas enfim, o que é fato é que o São Paulo não venceu de novo em Itaquera, já são 17 jogos na casa do Timão, com 10 derrotas e agora 7 empates. E depois da partida, jogadores, torcedores, Dorival Júnior, todo mundo bravo demais com a arbitragem, com o não uso do VAR, que também, enfim, é questionável. Mas falando em nome da diretoria do Departamento de Futebol, o Carlos Belmonte saiu da toca para dizer isso. Eu fiquei procurando uma palavra para adjetivar a atuação do árbitro Bruno Arleu. Pensei ruim, péssima, tendenciosa, que adjetiva realmente a arbitragem dele é vergonhosa. A arbitragem dele hoje foi uma vergonha. Ele, com 10 minutos de jogo, dá um cartão no Beraldo, uma bola de disputa aérea que ninguém entende. Depois anula, seria o segundo gol, 2-0, um gol do Caleri, antes do lance terminar, alegando que o Caleri fez uma falta. Depois, no finalzinho do primeiro tempo, obviamente, um momento importante, jogo ir para o vestiário 1-0 não é bom. Ele dá um pênalti que, até agora, eu quero saber qual foi a carga que o Rafinha fez no atacante do Corinthians. E o VAR não aparece também. O VAR que aparece em todas as situações, hoje ele simplesmente não aparece. E aí, para completar, o Cássio só com a bola, ela bate na mão do Murilo num movimento absolutamente antinatural. E de novo o VAR não chama. Novamente o VAR ignora. Nós já havíamos sido prejudicados em Fortaleza com a expulsão do Rodrigo Nestor, que nem encostou no jogador do Fortaleza. No momento que nós dominávamos o jogo com um jogador a mais. E o árbitro expulsou o Rodrigo Nestor. E de novo apitou Bahia e Flamengo e de novo uma atuação bastante ruim. E hoje, uma atuação desastrosa. Desculpa, desastrosa não. Vergonhosa do seu Bruno,
que é árbitro FIFA. Isso que me surpreende mais. Uma atuação que nós do São Paulo não aceitamos. Vamos sim representar a comissão de arbitragem. A gente está, nesse momento aí, em 6 rodadas do campeonato e em 2 nós já fomos prejudicados. Eu quero saber o que o seu CNM vai dizer a respeito do que os árbitros estão fazendo em São Paulo. Muito obrigado. Copa do Brasil. Né, do diretor do São Paulo, mas no protocolo das coisas do futebol, Michele, São Paulo está encaminhando uma representação para a CBF, criticando, né, a arbitragem do Bruno Arleu de Araújo. Você sabe muito bem que eu sou São Paulino, mas eu falo com a razão e não com a emoção. Acho que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem, mas também acho que o São Paulo poderia ter sido um pouco mais incisivo, ter tido um pouco mais de coragem, ter apertado mais para ganhar e quebrar o tabu em cima do Corinthians em Itaquera. Nestor, citado aí pelo Belmonte como jogador expulso na última partida, pelo Campeonato Brasileiro, está voltando ao time, vai ficar à disposição do Dorival para a super quarta-feira de Copa do Brasil. São Paulo encara na Ilha do Retiro, na quarta-feira à noite, o Sport. Parada duríssima, minha querida, jogo de ida das oitavas de final. Eu não quero falar o que está acontecendo nos bastidores, mas estava rolando uma briga aqui, Silvestre, do nosso câmera com o Baségio, que eu não posso contar. Não posso contar. Conta, Baségio, você. Não, você está defendendo o São Paulo. Apenas e o nosso uma câmera discordância, tá defendendo o pô. Corinthians. O mundo todo sabe que a arbitragem influenciou no resultado de ontem. Foi tendenciosa? Você acha que teve uma tendência? Eu não diria tendenciosa. Eu acho que assim... Foi ruim? A interpretação dele no momento foi aquela. Agora, foi uma interpretação, ao meu ver, errada. Eu acho que não foi pênalti. E também acho que o gol do Caleri foi legítimo. Ele não faz carga a ponto do Fagner não conseguir ele quase subir. quebrou. Eu vou fazer a carga, ele quase quebrou o Fagner no meio. Como é que não foi falta? Lógico que foi falta do Caleri antes de marcar. Agora, o que eu queria dizer, Marcelo, põe na tela, o Silvestre já ele fala. Fala, Chico. Eu queria dizer uma coisa. É gozado que o Carlos Belmonte, nosso colega, jornalista também, foi durante muito tempo jornalista da Jovem Pan. Então, ele não aparecia quando o Rogério Ceni estava sendo crucificado. Todo mundo dizendo que o Rogério Ceni estava sendo fritado no São Paulo. Ele não apareceu para dar entrevista. Por quê? Porque ele é um dirigente oportunista. Quando apareceu a chance dele ele ter a voz, ele poder falar, ele não teve dúvida que ele veio. O Rogério não deixava ele falar. Não deixava nada. Ele é dirigente, ele está no status quo muito maior que o treinador. Não sei. Ele é dirigente do clube, o treinador é funcionário do clube, é dirigente. É completamente diferente. Aí ele viu essa oportunidade, então ele ficou falando aí 2 minutos. O que ele disse, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas ninguém vai punir o Corinthians, ninguém vai punir o árbitro. Exato. Não vai acontecer nada. Ele se posicionou. Ele tinha que se posicionar. Desculpe, ele tinha que se posicionar na época do Rogério Ceni, que o São Paulo estava numa draga desgraçada e nenhum dirigente aparecia para dar uma defesa, para dar uma crítica e tudo mais. Quando os jogadores fizeram uma panelinha e puxaram o tapete do Rogério Ceni, junto com a torcida, vai saber lá se não tem participação da diretoria por baixo do pano, ele estava enfurnado na toca lá, que nem disse o Silvestre. Ele estava dentro da toca dele. Pior que o mestre, o nosso mestre que se enfia lá na mestre caverna. E ele se enfiou na toca. Ele se enfiou na toca. Agora ele vem, aparece e faz uma porção com eloquência. Parecia um político no palanque. Ué, ele tem que defender o time dele, Chico Lang. Ele tem que defender o time dele, mas ele tem que dar satisfação para a torcida também. Então. Quando o time dele estava na pior, ele não apareceu. Então, é um dirigente oportunista, mas eu acho que o Rogério é um dirigente de ocasião. Não gosta que outra pessoa fale, não é isso, Baségio? Eu também acho. O Rogério, ele centralizava muito as decisões, né? Tanto é, um caso disso, de centralizar as decisões do futebol, foi o afastamento do Luan, enquanto ele renovava o contrato, que, ao meu ver, era uma decisão que competia à diretoria. E foi dele. O Rogério Ceni chamou a responsabilidade e falou, olha, o Luan não joga mais enquanto não renovar. Embora o Rogério Ceni fosse apenas o treinador. Então, eu entendo o que o Chico fala, mas naquela época, o Rogério Ceni, ele centralizava demais as decisões do futebol. Hoje, eu acho que
cada um está fazendo sua parte. Dorival Júnior se preocupa com o que acontece dentro de campo e o Belmonte, o Júlio Casares acabam tendo uma maior responsabilidade sobre o que acontece fora, nos bastidores, reclamação de arbitragem, etc. Ó, a próxima crise do São Paulo, o Belmonte tem a obrigação de aparecer e fazer um discurso demagógico que você fez, jogou para a torcida, Belmonte. Você tem que aparecer e defender o seu clube, mas defender efetivamente. Então, a próxima crise que tiver, e o São Paulo, a gente sabe que no virou, mexeu, mais cedo ou mais tarde vai dar um pepino ali, porque está muito complicada a coisa lá. Mas o Corinthians também não está muito diferente. Não, o Corinthians está uma baba, né? Tá a baba do boi. Está pior que o São Paulo. Mas o São Paulo vai aparecer também. Aí o seu Belmonte tem que pedir o microfone e fazer uma porção de... Quero ver se ele vai fazer. A gente vai embora. Depois o Silvestre fala se der tempo. O Santos conquistou uma ótima vitória fora de casa ontem. Pode rodar como que foi o jogo do Peixe. O Santástico visitou o Vascão em São Januário e, olha, trouxe uma bela vitória suada lá do Rio de Janeiro. Após esse belo passe de Lucas Lima, David Washington no cantinho colocou o Peixe na frente. Olha aí mais um menino da Vila, brotando. O gigante da colina não aliviou e em 2 oportunidades colocou o João Paulo para trabalhar. No finalzinho, o goleirão santista operou esse milagre na cabeçada de Alex Teixeira. Dali, JP. Final, Vasco 0, Santos 1. No pique, Chico Lang. Olha, o resultado expressivo do Santos, hein? Porque aqui entre nós, o Vasco é favoritaço, né? Quando joga lá em São Januário. É difícil jogar contra o Vasco lá. Conheço São Januário. Então, esse David Washington, essa é a nova revelação da Vila, é ele. Né? É 2 gols nos últimos 2 jogos. 2 gols nos últimos 2 jogos, tem 18 anos, né? Incrível, incrível, Chicão. Algo tem naquela água da Vila Belmiro, viu? Porque não é possível. Como surge moleque novo e bom de bola no Santos. É a praia. Né? E o Santos calando a boca de todo mundo, que todo mundo estava achando que o Santos ia cair para a segunda divisão. Se bobear, ele ganha a Sul-Americana. Não só o Santos, mas o João Paulo, que vinha sendo bastante criticado pela torcida do Santos recentemente. E o goleiro fechou tudo ontem em São Januário. Se não fosse o João Paulo, o Vasco poderia perfeitamente ter virado o jogo. Ah, sim, com certeza. O João Paulo é um bom goleiro. Eu não sei porque os santistas reclamam tanto, cara. Não sei. Sinceramente, honestamente, não sei. Eu achei ele um grande goleiro do futebol brasileiro. Evidente, ele é muito acionado porque a defesa do Santos é ruim. Né? Então ele é muito acionado. Mas toda vez que ele é acionado, ele corresponde. A Marina Buffon desceu a serra, mas o assunto não é o jogo de ontem. Hoje foi realizada a inauguração do Mausoléu do Rei Pelé. Boa noite, Marina. Explica pra gente todos os detalhes daí. Fala, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva nesta segunda-feira. Pois é, né? O Santos venceu aí no final de semana. A gente desceu a serra, está aqui em Santos, mais precisamente no Memorial Necrópole Ecumênica, que fica localizada na Avenida Dr. Nilo Peçanha, número 50, porque justamente hoje foi aberta ao público geral a visitação ao túmulo do Rei Pelé. Rei Pelé que faleceu no dia 29 de dezembro de 2022, sofreu aí com câncer do cólon e depois acabou velado na Vila Belmiro, foi no cortejo aí nas ruas de Santos e foi trazido para cá e hoje a gente conseguiu ver, né, essa homenagem do Santos e da cidade de Santos para ele também. Então a gente vai colocar aí na tela algumas imagens que a gente fez agora há pouco aqui dentro do túmulo do Rei Pelé, né? É possível ver que esse túmulo é revestido por placas de alumínio dourado, possui 4 painéis, 2 deles retratam os gols do Pelé, os outros 2 aquelas comemorações, né, que ele fazia, a tradicional comemoração com um soco no ar. Também, nos 4 cantos do túmulo é possível ver ali cantoneiras com os formatos da taça Jules Rimet, uma camisa com o número 10, que é a que ele usava, e também uma coroa. A gente pode ver nas paredes ali que estão revestidas com a torcida do Santos, dando essa dimensão, né, como se estivesse num estádio de futebol. O chão, o piso é revestido com uma grama sintética e acima do túmulo do Pelé foi desenhado um céu azul muito bonito, um ambiente que ele conhecia muito bem, né? Então ele está ali repousando,
né, num local que ele conhece muito bem. Agora, passando informações de serviços para vocês. Como eu disse, então, aqui o Memorial Necrópole Ecumênica fica na Avenida Dr. Nilo Peçanha, número 50. A entrada aqui é gratuita e, além de ver esse espaço que a gente está mostrando, também é possível ver o carro que o Pelé ganhou da Mercedes lá em 1974, quando ele completou 1000 gols. Então é possível ver em outra área aqui também esse carro que ele ganhou, que é um S280. Não é necessário pagar para entrar, a entrada é gratuita, no entanto, atenção, é preciso agendar para vir até aqui. Então, você precisa entrar no site do Memorial em Santos para fazer esse agendamento. Os horários disponíveis são de segunda a sexta, das 9 da manhã ao meio-dia, ou então das 2 às 6 da tarde. Lembrando que até esta sexta-feira as vagas já estão esgotadas, mas o Memorial fica aberto aí para todo mundo vir visitar, viu, Mi? Valeu, Ma. Que legal. Olha, então a entrada é gratuita e você pode ir, mas antes tem que se cadastrar no site direitinho, tá certo? Vamos dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Brasileiro depois da sexta rodada? Precisa mesmo? Ah, precisa, Chicão. Olha, os palmeirenses estão tão contentes com a situação do São Paulo e do Corinthians, mas vamos lá. O Botafogo continua na liderança, mesmo com a derrota para o Goiás. Já o Palmeiras aparece na sequência, 14 pontos, sendo perseguido por Fluminense, Cruzeiro e Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro é o 6º colocado, enquanto o Santos é o 7º. Logo depois tem Fortaleza, Flamengo e São Paulo. Cadê o Corinthians, Chico Lang? Vira a página, vamos procurar. Vamos procurar. A gente tem Grêmio, virando a página, Inter, Bragantino, Bahia e Goiás. Cadê o Corinthians? Cadê o Corinthians? Esqueceram o Corinthians? Acho o que sim. primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Vasco, com 6 pontos. Apareceu o Corinthians. Abre a área de queda com apenas 5 pontos. Os times que estão aí logo abaixo são Cuiabá, Coritiba e América Mineiro. O Brasileirão tem uma pausa nesse meio de semana por causa da Copa do Brasil e volta no sábado. Mas, nossa senhora, todo mundo falando Santos, que tinha possibilidade de rebaixamento, papapá. E olha onde o Santos está e olha onde o Corinthians está. Então, Mi, uma coisa grave que a gente tem que chamar a atenção. O Corinthians não conseguiu se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem pelo Campeonato Paulista. E se continuar nesse negócio, sai da zona de rebaixamento, fica ali na parte de baixo da tabela, ele não joga a Copa do Brasil ano que vem. Mas ainda tem tempo, né, para recuperar. Tem tempo, mas eu estou dizendo, se continuar nesse limbo, nessa toada, né, que o Corinthians está, ele, além de correr risco de rebaixamento, ele não joga a Copa do Brasil. Quer dizer, já é um prejuízo enorme, porque a Copa do Brasil esse ano já vai pro campeão, vai proporcionar 90 milhões. É dinheiro pra caramba. E o Corinthians pode ficar fora dessa competição. Então é complicada a situação do Corinthians, muito complicada. E tem que começar a reagir agora, né? Porque vai ganhando gordura, é nesse momento, né? Não, sem dúvida nenhuma. Tem que reagir, sobretudo, para ganhar confiança, né? Porque eu acho que o principal para o Corinthians é adquirir essa confiança que foi perdida nos últimos meses. Mas não tem sido fácil, porque o Luxemburgo não tem tempo para treinar e o Corinthians tem uma sequência dificílima agora, né? Pega o Atlético Mineiro, que é uma das potências do futebol brasileiro, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil. Depois tem, acho que se eu não me engano, o Flamengo, né? Isso. Aí Argentinos Júniors na semana seguinte pela Libertadores, e aí depois também tem Atlético Mineiro de novo, enfim, só jogão. E o Corinthians, olha as perspectivas. Chicão, você acredita em uma vitória nesses 4 próximos jogos do Corinthians? Para dizer a verdade para você, não. Então. Se empatar, todos esses jogos já é lucro. E se empatar com o Argentino Júnior, aí tá fora da Libertadores. Ao meu ver, empate para mim é goleada nesses próximos 4 jogos. Sem dúvida. Gente. Tem que jogar na retranca, pianinho, para não tomar goleada. Resumindo, jogar como time pequeno. Exatamente. Chegou a vez do Palmeiras por aqui, Marcelo Bazejo. Você está num terreno muito pantanoso, hein? Jogar como time pequeno, jamais o Corinthians. Quem traz as novidades do Verdão é o Alexandre Silvestre. Vem pra tela, Silvia, vem pra tela, que não deixaram você falar antes. Vamos deixar a torcida alviverde bem informada, vai, fale. Eu vou falar do meu outro time, tá? Aquele que eu adotei de uns 2 anos e meio pra cá, por conta de Abel Ferreira. Porque vocês sabem, Michele, que eu sou um abelista de carteirinha e o Marcelo Bazejo tem
Razão sim, o Corinthians, pelo amor de Deus, não é pequeno, mas jogou o segundo tempo que nem time pequeno e de vez em quando isso acontece, às vezes você precisa mesmo dar um passinho para trás. O Palmeiras deu uma vacilada, Michele, empatou no sábado em casa contra o Bragantino, sempre um adversário tinhoso na vida palestrina desde os anos 90. Lá, quando o Bragantino surgiu como o campeão paulista do interior, com Vanderlei Luxemburgo, com Mauro Silva, grandes jogadores, grandes esquadrões, chegou a ser vice-campeão brasileiro, inclusive. Agora, nessa fase mais recente de clube-empresa, com o Red Bull em cima do Bragantino e tal. O Bragantino arrancou esse empate, o Palmeiras perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas está a um pontinho só do Botafogo. O Botafogo vacilou, também perdeu, né? Perdeu de virada, então o Botafogo está na liderança, o Palmeiras um ponto atrás. O Palmeiras vira a página, quarta-feira, como eu disse, a rodada cheia de Copa do Brasil, jogos de ida das oitavas de final, um confronto complicado em casa. O Palmeiras recebe o Fortaleza, os dois técnicos mais longevos do futebol brasileiro, Vojvoda e Abel Ferreira, dois gringos, o Abel português, o Vojvoda argentino, e o Vojvoda nesses confrontos recentes e únicos com Abel Ferreira, envolvendo essas duas equipes, leva vantagem. Foram 4 confrontos, 2 vitórias do Vojvoda, uma do Abel e um empate, tudo por jogos de campeonatos brasileiros. O Arthur está fora dessa partida, o Abel vai ter que achar uma solução, porque o Arthur já jogou fases iniciais dessa mesma edição da Copa do Brasil a serviço do Bragantino. E o Piquerez e o Zé Rafael, que cumpriram suspensão diante do Bragantino, retornam para reforçar o Verdão em mais um jogo em casa, só que agora partida de ida mata-mata contra o Fortaleza é na quarta-feira e eu estarei lá, Michele. Beleza, vai estar lá sim. Fala, Chicão. O Palmeiras não tem muito o que falar, né? O Palmeiras está numa fase que já plantou lá atrás. Agora está colhendo bem, né? Então, o Abel tem um controle total do time. Agora, contra o Bragantino, o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras jogou muito mal contra o Bragantino e o Bragantino perdeu 2 gols dentro da pequena área, um negócio impressionante. Era para ser 3-1 para o Bragantino. Mas o Palmeiras mandou bola na trave. Mandou, mas bola na trave é erro, não é acerto. Ontem mesmo nós perguntamos para o Capetinha, né, Bacégio, se ele perderia os gols que o Bragantino perdeu, que os atacantes do Bragantino perderam. Ele falou assim, olha, o primeiro, o cara bateu de canela, eu não bateria de canela. Agora o segundo era uma bola difícil, né, que era bom para quem fosse canhoto, né, para bater direto pro gol. Mas enfim, o Palmeiras não jogou bem contra o Bragantino, até o Abel falou que contra o Palmeiras o Bragantino joga tudo que sabe e que não sabe. E que ele espera que o Bragantino seja o mesmo contra os outros como foi contra o Palmeiras. Mas enfim, foi E muito cuidado com o Fortaleza, hein, Abel? Muito cuidado com o Fortaleza. Agora é mata-mata. Já pensou se o Fortaleza tira o Palmeiras da Copa do Brasil? Chicão, complicado. E eu acrescentaria a fala do Abel que não é só o Red Bull Bragantino que joga tudo o que sabe e o que não sabe contra o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras é o time a ser batido por todos os clubes. O São Paulo joga muito bem contra o Palmeiras. Exato. Todos os clubes entram para enfrentar o Palmeiras querendo vencer, porque é o grande time do futebol brasileiro hoje. Agora, o Palmeiras ele é tão consistente, tão sólido, que quando não consegue vencer, pelo menos empata. Derrota é difícil de acontecer, difícil mesmo. Mas você tem toda a razão, contra o Fortaleza não vai ter vida fácil o time do técnico Abel Ferreira. O Fortaleza é carne de pescoço. O Vojvoda faz um grandíssimo trabalho no Fortaleza, que é um clube estruturado, organizado financeiramente, consegue contratar jogadores disputados por grandes clubes do Brasil, como Vasco, São Paulo, clubes mais tradicionais, mas que hoje acabam até perdendo a concorrência para o Fortaleza, porque o Fortaleza hoje é um clube organizado. Então o Palmeiras é o grande favorito, mas isso não significa que o Palmeiras vai ter vida fácil para avançar de fase na Copa do Brasil. É quarta-feira, né? A gente vai ter hashtag Tá no Jogo na quarta-feira, às 7 da noite, no nosso canal do YouTube, tá? youtube.com/Gazeta Esportiva.